Eu sou Edilson Forlim, sou ortopedista pediátrico do Hospital de Clínicas e do Hospital Pequeno Príncipe. Sou presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e também sou presidente da Comissão de Campanhas da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E estou à frente de uma campanha nacional que é a Criança Protegida no Carro. Essa campanha veio da constatação dos ortopedistas do grande número de crianças feridas e que sofriam até fatalidades, que não estavam devidamente protegidas no transporte nos carros. E como essa é uma preocupação nossa, não só atender, mas evitar que essas lesões ocorram, ou quando houver um acidente, as lesões pelo menos não sejam graves, desenhou-se essa campanha, então, de informação à sociedade, dos cuidados que se deve ter, da proteção que se deve ter com as crianças transportadas em carros. A prevenção é bastante simples. Na verdade, a criança, como a nossa legislação diz, ela sempre deve estar com o cinto de segurança. O problema é que a criança, ela muda de tamanho e de peso. Então, a proteção não é só do cinto, porque uma criança de 1 ano, obviamente, meses, não pode usar o cinto normal do carro. Então, ela tem que ter um equipamento de proteção. E isso vai depender da faixa etária. Então, na criança, desde que ela nasceu, desde que ela sai da maternidade, até 1 ano, próximo a 1 ano de idade, ela deve ser transportada num bebê conforto. E deve ser, a melhor situação de proteção ela é de costas para a frente do veículo. Ou seja, se tiver um impacto, nós sabemos que a criança pequena ela não segura muitas vezes a cabeça é pesada e ela não tem força para segurar. Se tiver um impacto, portanto, se ela estiver de frente, a tendência dela é a cabeça dobrar sobre o tronco. Se ela está de costas, na hora do impacto, toda a parte das costas e da parte posterior da cabeça amortece o impacto. Então, nessa faixa etária seria isso. Entre a criança de 1 e 4 anos já tem a cadeira. Essa que talvez é a mais conhecida, as pessoas todas conhecem as cadeirinhas, né? Tem vários modelos, vários tipos, mas sempre no banco de trás, essa cadeira deve estar firmemente presa ao cinto, quer dizer, ela não pode ter muita folga, porque senão ela pode virar e daí a criança é projetada. E ela deve ser uma cadeira geralmente de boa qualidade. Na criança entre 4 e 10 anos, talvez seja a faixa aí que menor prevenção que nós temos, porque existe um dispositivo muito simples de ser usado chamado Buster, que é um elevador da criança, tipo um assento, e que permite daí que você passe o cinto na posição correta, porque o cinto de 3 pontos, ele deve ser usado não no abdômen, como normalmente as crianças de baixa idade, se ela for colocar o cinto, ela vai ficar aquela parte no abdômen. Aí tem os órgãos internos, se há uma freada, um acidente, ela pode comprimir os órgãos internos. Então, ela deve ser colocada sobre a pelve, sobre a parte óssea e no ombro. Se a criança pequena for tentar fazer isso, a parte do ombro ela vai pegar no pescoço e ela não vai conseguir usar, ou vai ser de risco se usar. Então, geralmente, eles põem para trás e só ficam com a parte abdominal, que diminui a segurança. Então, esse Buster ele propicia que a criança então, use o cinto corretamente do carro e torna-se muito mais seguro. O uso desses dispositivos, eles diminuem em 70%, em geral, o número de fatalidades ou lesões. Não existe meio de proteção mais efetivo que esse, não existe outro mecanismo. Às vezes os pais perguntam, mas minha criança ele quer ficar deitado, ele quer dormir na viagem. Eu disse, pode dormir, desde que seja nessas condições. Porque fora isso, você está deixando a criança desprotegida no carro. Cultura sempre, quando nós lidamos com isso, é difícil mudá-la. Mas existem estratégias de mudar. A primeira é a informação, sem dúvida. Né? Se eu não me informo, se a gente não falamos o que é o problema e como preveni-lo e a importância disso, claro, a pessoa não vai prevenir. Mas só confiar nisso também não funciona. Eu sempre digo campanhas, se funcionassem somente elas, ninguém fumava no mundo. Outra frente nossa é justamente a legislação. Nós queremos que ela seja fiscalizada, nós queremos que a legislação contemple as diferentes faixas etárias e o uso do bebê conforto, da cadeirinha do Buster, porque
Só assim eu acho que nós vamos mudar. É o que aconteceu com o cinto de segurança para o motorista. Ele foi mudado por campanha, teve que provar que era mais seguro, e segundo, foi mudado porque começou-se a multar quem estava sem o cinto. E a mesma coisa nós devemos fazer também para quem está no banco de trás, seja criança ou adulto. Isso não com sentido, sempre a gente tem ideia, não com sentido de punição, mas de proteção. Os órgãos, o governo, a fiscalização não faz isso no sentido de punir os pais, porque ele quer proteger aquela criança que tem direito a ser protegida. Então, essa é a ideia. E as pessoas pensam, então, que o acidente é algo distante, que não ocorreu. Eu sempre fui assim, nunca aconteceu nada, até o dia que aquilo acontece, nós sabemos que isso tem uma repercussão tremenda, não só para aquela família, para aquele criança, as pessoas próximas e para a sociedade, que acaba ainda que arcar com os diversos custos gerados por essa fatalidade. E vejam que a maioria dos acidentes realmente, como nós falamos, ele acontece em baixas velocidades. E essas imagens, esses testes são feitos em velocidade entre 30 e 50 km por hora. E nós podemos ver o que acontece. A criança é projetada realmente com muita velocidade de encontro ao painel do carro, o tudo que está pela frente, e às vezes até lançada fora do carro. Os acidentes, às vezes não, mesmo frontais, pelo para-brisa. Isso é constatado até em pronto-socorro. E nos acidentes, às vezes a gente vê as imagens dos para-brisas quebrados, e às vezes não foi nada quem atingiu o para-brisa, foram as pessoas que estavam dentro do carro. Então, essas imagens deixam bastante claras, eu acho que às vezes falam por mais que 1000 palavras e são indiscutíveis. Há uma associação dos acidentes também com o consumo de bebidas alcoólicas, né? Isso, infelizmente, tanto é que o índice de acidentes sobe nas sextas-feiras, à noite, nos sábados, o número de fatalidades, né? Que é o dia que as pessoas mais, talvez, saem para as festas, né? Para as baladas. E ele tem um enorme custo. Para você ter uma ideia assim, dos diversos custos, basta ver que nós recentemente fizemos o levantamento judicial de um custo dos cuidados de um paciente que ficou tetraplégico, uma criança. E, por ordem, então, da Justiça, foram feitos o levantamento de todos os gastos diretos que havia, e a falta de arrecadação que aquele jovem, aquela pessoa vai ter, porque ele não vai poder desempenhar um trabalho que ele teria com a mesma condição se não tivesse tido acidente. O custo geral, considerando-se assim conservadoramente, uma classe média, girou em torno, até os 60 anos, de 4,5 milhões de reais. Então, imagine o impacto que tem a sociedade, imagine isso multiplicado por milhares. Nós temos no Brasil hoje, anualmente, mais 2.000 crianças morrem em acidentes dentro do carro, só as que estão dentro do carro, e 37 mil feridas. Alguns desses feridos vão ter sequelas por resto da vida, sequelas do ponto de vista neurológico, de funcionais, motoras, às vezes até afetando lesões cerebrais, afetando até o cognitivo. Esse custo ele é muito difícil de mensurar. Muitos falam que o custo pode chegar no Brasil a 10 bilhões em acidentes, né? Mas realmente nós temos uma dificuldade em saber esse número, mas o número é grandioso. E todo esse recurso ele vem de verbas que poderiam ser usadas para outros meios, né? Então, infelizmente, muitas áreas ficam descobertas, mesmo na área da medicina, porque um montante enorme de dinheiro vai para cobrir custos de tratamento da área médica, de acidentes. E sem contar o outro custo que existe, é o custo social, é o custo emocional de uma família, né, que pode mudar completamente por causa de uma fatalidade que poderia ser evitada tranquilamente. Nós sempre divulgando a importância das pessoas também serem multiplicadoras, quer dizer, a pessoa sabendo, utilizando na sua família, mas também passando essa informação aos seus amigos, aos seus os parentes, né? Sempre temos um conhecido, por mais que eu sempre digo para os meus pacientes, né? Às vezes eles usam a cadeirinha, usam os meios de proteção, mas eu digo, sempre você conhece alguém que não usa. Então, passar essa informação adiante, porque isso é um trabalho da sociedade, de todos nós.
Inegavelmente, os pais são totalmente responsáveis pela segurança. O trabalho de pai, a função dos pais é também oferecer proteção e segurança aos seus filhos. Isso acontece no carro, embora não seja seguido, como nós comentamos, só 10% talvez sigam dessa maneira, mas os pais têm a responsabilidade. Não existem atenuantes para isso, porque sempre eu encontro os pais falando, mas a criança não quer usar o cinto, ela chora quando coloca no cinto. Eu sempre digo, se você deixar pela vontade da criança, ela não toma banho, ela não vai para a escola, ela não come no horário, ela não vai dormir, ela assiste qualquer programa de televisão. Por que os pais se impõem, então, nessa área? Claro que você deve também se impor aí nessa área, que é às vezes, muito mais importante. Então, os pais devem estar conscientes que eles têm meios de fazer as crianças, cada pai sabe como lidar com seus filhos, né? Nem sempre é fácil, eu reconheço que, claro, há crianças, né, que torna um pouco mais difícil, mas nós sempre falamos que os pais têm que achar um meio, porque eles são responsáveis. Inclusive, há uma corrente que considera negligência, na verdade, se a criança não está protegida. E se, por exemplo, sofre um acidente, os pais podem responder por essa negligência. Então, esse é o meu alerta aos pais e o estímulo para que eles realmente façam, não porque nós queremos que ninguém punir, mas nós não queremos tratar essas crianças. Os ortopedistas brasileiros não querem ficar tratando essas crianças nessas condições, porque eles sabem que tudo poderia ser evitado e a criança está muito mais feliz se não precisasse de tratamento.